23/11/2022, tem gente achando que vai ficar rico com Solana, tem gente achando que Solana vai a zero. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês vários dados que vai dar uma luz para você que está aí nesse meio termo sobre o que pode acontecer com a Solana nos próximos meses e nos próximos anos também. E principalmente, será que vale a pena a gente aportar um pouquinho em Solana? E se a Solana continuar caindo, se o Bitcoin, se o mercado continuar caindo, qual vai ser o futuro da Solana? Esses dados vão ser muito importantes e vou repassar para você nesse vídeo. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, curta e compartilha para dar aquela força. Pessoal, a Solana FTX, a poeira ainda não baixou, mas ela vai baixar cedo ou tarde. O que sobra dessa situação toda da FTX, da Alameda, sobre a Solana? Bom, eu vou começar mostrando alguns dados para você, para dar uma luz aí do que pode acontecer nos próximos meses e anos com a Solana, e no final desse vídeo aí a gente bater um papo sério, se vale a pena a gente aportar na Solana, quais são os riscos envolvidos nisso tudo. Bom, eu quero começar, pessoal, mostrando para vocês essa tabelinha. Por quê? Porque essa tabela aqui, muita gente já sabia dessa ligação de investimento, esse capital aportado pela Alameda e também pela FTX sobre a Solana. A gente já vai chegar no protocolo Serum, ou Serum, como você prefira. Ele era o protocolo também do CEO da FTX dentro da blockchain da Solana, provendo liquidez para praticamente os principais protocolos da Solana. Então, a ligação entre a Solana e a FTX ela é muito, muito forte. E essa ligação começa a desmoronar e começa também a perder essa liga entre a Solana e a FTX, porque precisa. A Solana precisa se desvincular da FTX para que possa ter um possível futuro lá na frente. Bom, o que esses dados aqui mostram pra gente? Mostra pra gente que lá em 2020, a Solana, a fundação da Solana vendeu aí para a Alameda um total de 4 milhões de tokens que já ficou nas mãos deles, provavelmente já despejaram no mercado, certo? Mas aqui a gente tem informações importantes. 12 milhões de tokens que vão ser desbloqueados, que começaram a ser desbloqueados lá em setembro de 2021, termina em 2027. 34 milhões de tokens aí, 34.524.000 tokens lá em janeiro de 2028 e já começou na verdade em janeiro de 2022. A gente observa que essa distribuição desses tokens aqui é linear, ou seja, é distribuído todo mês. Bom, outro ponto aqui, deixa eu descer um pouquinho mais dessa tabela aqui e vir para cá. A gente entende que eu já vou mostrar esses dados aqui para vocês na prática, tá, do que isso significa, mas aqui tem uma informação um pouco mais preocupante, que em janeiro de 2021, 17, foi vendido, fevereiro na verdade, foi vendido um total de 7.500.000 tokens, que vai ser desbloqueado todos de uma só vez em 1 de março de 2025. Esse daqui, na verdade, de todos esses dados aqui é o que mais preocupa, é um despejo mais forte. Por que isso daqui mais preocupa? Porque eu vou mostrar o que significa esses tokens aqui para a Solana, e ele não significa muita coisa, tá? Apesar de todo o FUD aí causado, isso aqui não significa muita coisa. Como o maior investidor aí da Solana, a FTX tinha então essas participações em tokens da Solana que estão sendo liberados mês a mês, tá? Primeiro eu vou mostrar isso aqui para vocês, o que significa na prática. Como eu mencionei no começo desse vídeo, para dar uma luz aí para vocês sobre o futuro da Solana. Pois bem, pessoal, se a gente somar aqui esses tokens, umas contas superficiais, a gente vai ter algumas informações que, basicamente, aí vai ser distribuído em média 500.000 tokens Solana por mês para, a gente está arredondando números, tá? Para a FTX e para a Alameda, tá? Vamos arredondar para 500.000 tokens. O que acontece até 2028? O que aconteceria se eles vendessem o que deve acontecer, todo mês eles pegassem os tokens e despejassem no mercado? Aí a gente precisa entender o seguinte, se a gente vir aqui para a Solana, tá? A gente observa que neste momento o volume ele é 67% maior do que no dia anterior, tá? Mas o volume da Solana ele geralmente não fica abaixo de 100 milhões de dólares. Geralmente, às vezes até em 1 bilhão, 2 bilhões, tá? Então ele fica ali próximo de $500 bilhão em volume de negociação. A Solana é um dos protocolos mais populares do mercado. Se a gente pegar então esse despejo mensal que aconteceria da FTX
com os tokens da Solana, isso daria em média em torno, vamos arredondar para 5 milhões, mas fica entre 5 milhões dependendo da cotação do token Sol. Vai ficar entre 3 milhões, vamos colocar em 3 milhões a 10 milhões de dólares por mês despejado pela Alameda e pela FTX sobre a Solana, tá? Então, a gente chega à seguinte conclusão, que este valor, se você observar que o volume da Solana ele é de $500 bilhão negociado por mês, tá? Por dia, na verdade, e por mês ele tem um volume absurdo de negociação, talvez aí, vamos arredondar mais uma vez para $10 bilhões negociado por mês, eu acredito que chega próximo disso, tá? Mas se você pode colocar até aí por 5 bilhões, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai observar que esse despejo da Alameda desses 6 milhões de tokens, 10 milhões de dólares em tokens Solana, não vai fazer muita diferença. Tá? Então esse é o primeiro dado que eu quero mostrar para você, que a parte que tem hoje a FTX sobre a Solana, com essa distribuição linear, frente ao volume de negociação da Solana, não significa basicamente nada. Apesar de todo o FUD causado sobre isso, não significa muita coisa. Então esse é o primeiro ponto positivo que eu quero mostrar para vocês sobre a Solana. A gente tem ponto negativo, sim. E um desses pontos negativos é isso aqui, tá? Essa liberação de 7 milhões e 500 mil tokens de uma só vez pode causar-se uma correção. Não tanto pela quantidade de tokens, mas pelo FUD causado, pelas pessoas ficarem com medo, tal dia vai liberar 7 milhões de tokens, então a gente precisa vender antes, corre que Solana vai a zero. Então tem isso, né? Tem isso do mercado de criptomoedas. Então aqui, pessoal, lá, mas isso a gente está falando de 2025, caras. Tá? Então o que a gente tem que observar aqui? Primeiro, esses dados que eu passei aqui para vocês, tá? De algumas contas superficiais arredondando números que o despejo causado pela FTX mês a mês sobre o Sol, sobre o token Sol, é irrisório frente ao seu volume. Certo? Entendemos essa parte, então? Bom, essa é a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês desses números para tentar te explicar melhor aí qual é os próximos passos da Solana. Outro detalhe, se a gente vir aqui em validadores, aqui surgiu informações que eu inclusive compartilhei com vocês no Twitter e causou muito temor de que haveria despejo, porque aqui a gente consegue observar quanto de Solana está sendo depositado em stake e quanto está sendo retirado. Se está sendo retirado, provavelmente é por investidores que querem sacar as suas Solanas. Naquela época, então, é liberado para ele. Mas aqui a gente já está observando, tá, o que está acontecendo no inverso. Então a gente está observando que os investidores estão comprando Solana e depositando em stake. A gente tem 4 milhões, vamos arredondar números, depositado em stake somente nessa época, 4 milhões de token Sol, contra uma retirada de apenas 393 mil, certo? Então, o que a gente observa aqui? 2 dados positivos sobre a Solana, tá? Sobre aí, que pode te dar uma luz sobre o futuro, a gente já vai conversar no finalzinho desse vídeo, fazer um resuminho dos dados que a gente passou aqui para vocês sobre tudo isso. Outro ponto, que agora vem sendo um ponto também bem positivo, a Serum ou a Serum, tá? Vamos falar a Serum, tá? Vamos ler aqui esse o nome desse protocolo. Este protocolo, pessoal, do CEO da FTX, tá? Vocês sabem que ele sempre foi o maior... Ele vestia a camisa da Solana, tá? E sempre apostava nesse protocolo, sempre elogiava a Solana, sempre tinha a Solana, na verdade, vocês observaram pelos números ali, tá? Que ele também gerenciava essas plataformas, observava que ele tinha um investimento muito forte na Solana. Então, era óbvio que ele era um dos fãs desse protocolo e que ele tinha também envolvimento muito forte por trás da Solana. E esse protocolo aqui, como sendo um protocolo dele, ele fornecia, todo mundo, né, confiava um pouco, na verdade, a confiança na FTX era muito alta. Então, as pessoas entendiam que esse era um dos melhores protocolos do mercado e ele fornecia liquidez para praticamente todos os principais protocolos da Solana. Então, a gente precisa entender esse ponto. Com aí o problema da FTX, Alameda e etc., o que acontece? Os desenvolvedores que não têm vínculo, né, sabe que o protocolo descentralizado, eles podem fazer um fork sempre que eles não concordar com alguma coisa da equipe ou de quem gerencia o protocolo, e quando eles perceberam que a situação estava complicada entre o CEO da FTX e toda a questão toda, né, que você já conhece, o que eles proporam? Um fork. O que significa um fork? Eles simplesmente lançaram uma nova versão desse protocolo, provendo liquidez agora para a Solana sem qualquer
ligação com a FTX. E aqui a gente tem, dentro desses dados, o terceiro ponto positivo sobre a Solana. Na minha humilde opinião, a gente tem a fumaça da FTX que vai assombrar a Solana para os próximos dias ainda, talvez próximas semanas, talvez, quem sabe, até meses. Mas a gente tem que observar o seguinte, que a gente observa os desenvolvedores, a Solana conta com mais de 3 mil desenvolvedores, eles estão buscando informações, buscando trabalhar para resolver essa questão, para tirar qualquer ligação da Solana com a FTX. E esse daqui é o primeiro passo. Então, o maior provedor de liquidez, basicamente, ele trabalha de maneira independente, sem qualquer ligação com a Solana. Então, essa é a nova Serum, um novo protocolo para prover liquidez para a blockchain da Solana. Tá? Mais um ponto extremamente positivo para a blockchain da Solana no longo prazo. No curto prazo, nem tanto, tá? Mas no longo prazo, sim. Então, a gente já observa esses dados aqui, tá? Da OpenBook, que nada mais é do que o livro aberto, então, da Serum, tá mostrando pra gente, então, essas informações de liquidez, de negociação, tudo em tempo real aí para a Solana, o que é muito bom, tá? São pontos positivos. Eu acho que de ponto negativo, pessoal, a Solana perde, como eu já comentei com vocês, um dos seus maiores admiradores, independente dos possíveis erros e crimes que ele possa ter cometido no mercado financeiro, tá? O CEO da FTX. Ele era um admirador e um fã da Solana, então ele era um dos grandes investidores do protocolo. A Solana perdeu ele, tá? Perdeu essa parte, tá? Com certeza ele não vai continuar mais fornecendo dinheiro, até porque ele não tem mais. Qualquer dinheiro que ele tiver, ele tem que usar para devolver para os seus clientes, tá? Seria o óbvio a ser feito. Então, e a Solana também, a partir disso, ponto negativo também, tá, que eu gostaria de destacar para vocês, essa liberação de 7 milhões e 500 mil tokens, tá? Não é tão negativo, mas pode causar muito FUD aí lá em 2025. Mas fora isso, eu estava observando o status da Solana, a Solana está caminhando muito a rede, a fundamentos. A Solana está indo bem, mesmo sem a FTX, a Solana está indo bem. Mas a gente já vai fazer um resuminho sobre a Solana, porque a gente vai falar agora sobre a Raydium, tá? Logo que a Raydium anunciou também, houve rumores aí de que a Raydium vai passar a utilizar também esse fork para prover liquidez, a gente teve uma recuperação bem expressiva do token Ray, que já estava ali em 16 centavos de dólares, e aí ele vem e quase dobra de valor. Um movimento expressivo de recuperação, mas o que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, não é só isso. É um volumaço de mais de 130 milhões de dólares. De todos os dados que eu acompanho da Raydium, vocês sabem que eu acompanho a Raydium praticamente desde quando nasceu, é este volume. Geralmente grandes volumes tendem a indicar possíveis fundos, tá? Mas isso daqui, pessoal, Bitcoin, né? Tudo depende do Bitcoin e sim, eu acho que a Raydium pode ir muito mais abaixo, principalmente se o Bitcoin continuar a sua tendência de baixo, tá? Então, a gente pode ver a Raydium ir abaixo de 10 centavos com certeza absoluta, tá? Mas, esses daqui são dados de extrema importância, um volume histórico para a Raydium, principalmente quando ela anunciou, então, essa parceria, também essa ligação, essa nova liquidez, tá? Desse fork, saindo de vez, deixando de vez a FTX de lado, o seu CEO de lado, tá? Tirando essa imagem dele fora e aí partindo, como eu disse para vocês já no vídeo sobre a Solana agora caminhando com suas próprias pernas. Os desenvolvedores estão encontrando maneiras, encontrando formas de se desvincular de vez da Solana, da Solana não, da FTX. Bom, então pessoal, Raydium, ponto positivo, né? Essa migração do provedor de liquidez é muito bom para mim, na minha opinião é muito bom, essa notícia é muito boa. E agora? Fazer parcial em Raydium? Fazer parcial em Solana? Eu acho que é um ponto muito relativo que você deve usar essas informações que eu passei para você decidir. Eu acho que o risco, ele ficou muito mais elevado. Hoje o risco de você investir na Solana e Cardano, que sempre foram competidores em popularidade, eu acho que eu iria de Cardano, tá? Pelo risco menor hoje na Cardano, mas quando o assunto é potencial retorno, a gente sabe que quanto maior o risco em um protocolo como é a Solana, por exemplo, maior é a oportunidade também. Então, tem chance de você ir a zero com o seu saldo aqui? Com certeza tem, em protocolos vinculados à Solana, mas tem protocolos aqui, como a própria Solana, que pode te levar para as nuvens, literalmente, tá? Então, o risco ele fica muito maior. Eu acho que se você for aportar, pessoal, investe pouco, tá? Já fazendo um resuminho aqui da Solana, hoje você não precisa de muito capital para você comprar uma Sol, tá? Então,
investe pouco. Se você está de olho na rede da Solana, começa pela Solana, começa pela Sol, que é o principal protocolo da rede. Depois, dá uma olhadinha na Raydium, tá? Eu acho que dá para dar uma olhadinha na Raydium sim, dá uma olhadinha na renda passiva por lá, quem sabe até se expor no Token Ray em parciais, sem você jogar todo o seu capital, sempre destinando aí, seu risco subiu aqui, e é 1% da sua carteira, cara, 1% e olha lá ainda. Então, veja bem isso, e nesse sentido de você alocar aí menos de 1% na Solana e nos seus principais protocolos, ok, eu apoio, eu assino embaixo, eu acho que você está fazendo uma belíssima escolha, principalmente também se você seguir aquela estratégia que eu sempre comento com vocês de fazer parcial, de não ir comprando tudo de uma vez só, nem que você compre uma vez por mês, ou que você use, eu gosto de usar mais a referência do Bitcoin, mas se você quiser fazer uma vez por mês também é válido. Então, nos 2, 3 principais protocolos da Solana aí, com menos de 1% do capital, 1%, eu investiria, eu vou investir, na verdade, sem pensar duas vezes, tá? Então, Raydium, para mim, está na minha lista, Solana, com certeza, está na minha lista também, nesse sentido que eu falei para vocês. Mas tem um protocolo aqui, pessoal, que era um dos mais caros para participar do Launchpad, que eu já comentei com vocês, a Solanium, um dos campeões também em multiplicar capital dentro dos Launchpad, envolvendo todas as blockchains. Hoje ele é multi-chain, tá? Então ele não depende só da Solana, hoje ele está disponível na Polkadot, está disponível na Ethereum, está disponível na Avalanche e também na BNB Chain, né? Incluindo outros protocolos, mas o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: esse protocolo aqui, hoje ele custa mais ou menos $400 para você fazer uma alocação, para você participar de alocação garantida, cara. Isso aqui é um sonho de consumo, mas esse sonho de consumo, na minha opinião, não está muito um sonho de consumo. Você entendeu mais ou menos. O que eu quero dizer aqui? Pessoal, a gente está observando protocolos aqui, mas tem dois erros que eu quero destacar para vocês, tá? Primeiro, tentando obter muitos fundos, como arrecadar 500 mil, cara, $500 milhão em um lançamento em um bear market, em um momento que o Bitcoin aí tá ladeira abaixo, né? A gente observa que pode ir mais abaixo. 300k também é muita coisa, 50, perfeito, né? Mas aqui é muito capital tentando arrecadar, mas o principal ponto nem é esse daqui, né? Esse daqui eles vão trabalhando aí, eles vão ajustando. O que eu quero falar sobre a Solana, pessoal, que talvez não seja a oportunidade do momento, é o marketing. Não você pagar, eu vou pagar para o marketing fazer um vídeo, eu não faço vídeo patrocinado, tá? Mas digamos que fosse esse o caso, não é desse marketing que eu estou falando. Eu estou falando de um Twitter, eu estou falando de um Telegram, eu estou falando de você falar para o seu investidor: olha, a gente está lançando um protocolo aqui em relação à FTX, a gente não tinha fundos lá. Qual é a nossa situação? Qual é a nossa projeção? A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar entregando, a gente não tem nenhuma ligação com a FTX, não temos investimento na Alameda, a gente não ficou com o fundo preso lá. Então, anunciar ou mostrar para o investidor que eles estão trabalhando, cara, que eles estão na ativa e tem mais, vai chegar a 30 dias que não tem uma atualização no Twitter da Solana. Uma atualização e um protocolo gigantesco, cara. Isso aqui é um protocolo enorme, um protocolo listado em grandes corretoras, um protocolo com milhares de investidores, um protocolo que tinha muito potencial para o futuro e este é um indício para mim de que as coisas não estão bem, tá? Este é na minha opinião, um primeiro indício. A correção, pessoal, de um protocolo é normal no bear market. A correção é normal. A gente entende esse ponto, eu entendo esse ponto, tem muita gente que não entende, mas eu entendo, tá? Que essa é uma correção normal. Mas o que não é normal é um protocolo abandonar as redes sociais e não atualizar o investidor. Então, ponto muito negativo da Solana era um dos principais protocolos que eu estava de olho para fazer uma alocação com um investimento para garantir aí a participação em todos os lançamentos, mas sinal de alerta ligado para a Solana, eu gostaria de deixar esse alerta aí para vocês. Um dos maiores protocolos da blockchain da Solana, infelizmente, tá? Infelizmente mesmo. Eles podem voltar e atualizar o tempo todo, se voltar, parabéns para eles, mas por enquanto esse é um ponto muito negativo do protocolo. Não está atualizando o investidor, não está do lado de quem faz tudo acontecer. Porque se o investidor abandona o protocolo morre, por melhor que ele seja. Então não está do lado de quem de fato deveria estar. Pois bem, pessoal, a gente vai encerrando esse vídeo. Acho que falamos da Raydium, falamos da Solana, dois dos principais protocolos aí da Solana, e falamos da Solana. Acho que você entendeu os pontos que eu queria passar para vocês. Vejo oportunidade na Solana sim, principalmente se corrigir mais, principalmente se o Bitcoin continuar
corrigindo, acho que Solana pode ir bem mais abaixo, e aí o risco vai aumentar sim, vai aumentar com certeza, mas a possibilidade de você fazer 10, 20, quem sabe aquelas 100 vezes que muita gente procura, quem sabe não está na Solana. Então fica de olho nesse protocolo, fique de olho em como as coisas estão fluindo. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, fiquem bem.